As atitudes que vão minando, que vão esgarçando, que vão destruindo os relacionamentos. E eu estou reforçando isso para que você abra os seus olhos se você tem atitudes de desprezo com o seu filho. E com o seu cônjuge também. Mas principalmente com os filhos, que é o foco da live da gente aqui. Exemplos práticos. Pô, seu filho derruba comida. André, o que é desprezo? Antes do exemplo. O que é desprezo? O desprezo é você olhar de cima, sabe? Uma crítica pode vir como crítica pura ou pode vir como desprezo. Uma coisa é você falar, você é insensível, outra coisa é você criticar de um jeito que você coloca o outro num plano inferior. E você sabe do que eu estou falando. Um olhar, às vezes, é um olhar de desprezo. É aquele olhar de que, cara, eu sou superior a você. Ou você é inferior. Às vezes é muito mais uma questão de inferiorizar o outro. Essa é a pior atitude. É a atitude que mais divorcia casais. E você tem que pensar isso com os seus... Inclusive, ó, tem um texto em Provérbios. Cara, até gravei um vídeo alguns meses atrás sobre isso. Deixa eu achar aqui, velho, para ler para vocês. Esse texto é massa. Minha biblinha aqui, ó. Se você nunca leu Provérbios, recomendo que você leia, tá? Você vai ter que ler umas 10 vezes para começar a entender. Mas deixa eu achar aqui o que eu quero falar para vocês. Aqui, ó, preste atenção. 6 coisas o Senhor aborrece. E tem uma versão que fala assim, 6 coisas Deus odeia. E a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos. Vou parar aqui. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos. O que eu estou falando para você é que a primeira das 6 coisas que Deus odeia. E eu não sei se você acredita ou não em Deus, não precisa acreditar, mas, cara, eu estou falando para você de um escrito milenar, literalmente falando. Certo? Eu estou falando para você de um cara que consegue prever com nível de assertividade 90% dos casais que vão permanecer casados ou não. Com 15 minutos, assistindo um vídeo de 15 minutos, ele consegue ter essa assertividade. E ambos falam a mesma coisa. A coisa que Deus mais odeia são os olhos altivos. Ou seja, eu estou mais alto do que você. Você é inferior a mim. Que é o desprezo. Que é quando a gente olha para os filhos... Sabe, aquele olhar que vai esmagando, que vai acachapando, que vai reduzindo, que vai colocando ele na horizontal. Nas coisas simples do dia a dia. Então, voltando lá pro exemplo, cara. O filho derruba a comida do prato. Você pode reclamar com ele ou você pode reclamar com um tom de desprezo. E o tom de desprezo é, poxa, você com 7 anos de idade, por exemplo, ainda está fazendo isso? Cara, você já deveria ter aprendido. E você pode falar já deveria ter aprendido no tom de quem está ensinando e você pode falar no tom de quem está desprezando. E você sabe do que eu estou falando aqui para você. Você sabe, cara. Você fazendo tarefa de casa com seu filho, tarefinha da escola. Você pode falar para ele assim, cara, já ensinei isso para você. Você pode falar isso no tom de quem está ensinando, filho, ó, mamãe ensinou isso para você. Lembra? A gente conversou isso, isso e isso. Mamãe falou que era assim, assim, assado. No tom de quem está reforçando, ó, preste atenção no que eu estou falando aqui para você. Eu preciso que você se concentre. Para a gente conseguir terminar essa tarefa aqui e para depois ir brincar, sei lá. Ou você pode falar no tom de desprezo. Como assim, cara? Você não sabe? Eu já ensinei isso para você. Sabe? Digamos que o seu filho comprou uma pulseirinha lá na feirinha da escola. Pulseirinha, pô. E aí ele arrebentou a pulseira nova. Ou um brinquedo que você deu para ele. Então, você pode falar num tom de desprezo, cara, que, pô, você já arrebentou essa pulseira. Você deve ter puxado com força, né? Você deve ter feito isso, você deve ter feito aquilo. Você já quebrou esse brinquedo. Você pode falar num tom de desprezo, ou você pode falar que coloca ele num patamar inferior, que ele é ruim. Cara, como é que você já escangalhou, você o esmeriu? Ou você pode falar num tom de quem está ensinando. Você sabe disso. E ele pode pedir uma nova, cara, você pode dar, você pode não dar. E você pode não dar em amor. E você pode dar com desprezo.
Você pode dar para ele parar de encher seu saco e desprezando ele como que ele é uma pessoa inadequada, como que ele é uma pessoa ruim, como que ele é uma pessoa inferior. Afinal de contas, ele não consegue ter um brinquedo por um dia e ele já escangalhou a boneca do brinquedo. E você pode não dar em amor. Você pode falar, filho, a mamãe até tem dinheiro para comprar outro. Mas para ajudar você a aprender a cuidar das coisas, a mamãe não vai dar. Estou falando para você, cara. E estou batendo nessa tecla porque eu quero que caia essa ficha em você. Essa é a atitude que mais destrói relacionamentos amorosos. E isso vale aplicado aos filhos também. Para que você não fique mandando o seu filho para longe, mandando ele para longe através do desprezo, e uma hora ele obedece e vá de vez. Aí depois não adianta chorar o leite derramado. Não, meu filho não me escuta, meu filho não quer olhar para mim, meu filho não compartilha as coisas dele comigo. E uma hora obedece, né?